Olá, vamos continuar? Hoje começo pelo capítulo 28. Chama-se Contanto que... Virgília? Interrompi eu. Sim, senhor, é o nome da noiva. Um anjo, meu pateta, um anjo sem asas. Imagina uma moça assim, dessa altura, viva como um azougue e uns olhos. Filha do Dutra. Que Dutra? O conselheiro Dutra, não conheces? Uma influência política. Vamos lá, aceitas? Não respondi logo. Fitei por alguns segundos a ponta do botim. Declarei depois que estava disposto a examinar as duas coisas, a candidatura e o casamento, contanto que... Contanto que... Contanto que não fique obrigado a aceitar as duas. Creio que posso ser, separadamente, homem casado ou homem público. Todo homem público deve ser casado, interrompeu sentenciosamente meu pai. Mas seja como queres, estou por tudo. Fico certo de que a vista fará fé. Depois, demais, a noiva e o parlamento são a mesma coisa. Isto é, não. Saberás depois. Bah, aceito a dilação, contanto que, interrompi eu, imitando-lhe a voz. Brejeiro, contanto que não te deixes ficar aí inútil, obscuro e triste. Não gastei dinheiro, cuidados, empenhos para te não ver brilhar como deves e te convém, e a todos nós. É preciso continuar o nosso nome, continuá-lo e ilustrá-lo ainda mais. Olha, estou com 60 anos, mas se fosse necessário começar vida nova, começava, sem hesitar um só minuto. Teme a obscuridade, Brás. Foge do que é ínfimo. Olha que os homens valem por diferentes modos e que o mais seguro de todos é valer pela opinião dos outros homens. Não entregues as vantagens da tua posição, os teus meios. Perdão, não estragues as vantagens da tua posição, os teus meios. E foi por diante o mágico, a agitar diante de mim um chocalho, como me faziam em pequeno para eu andar depressa. E a flor da hipocondria recolheu-se ao botão, para deixar a outra flor menos amarela e nada mórbida. O amor da nomeada, o emplasto Brás Cubas. Capítulo 29. A visita. Vencera meu pai. Dispus-me a aceitar o diploma e o casamento. Virgília e a Câmara dos Deputados. As duas Virgílias, disse ele num assomo de ternura política. Aceitei-os. Meu pai deu-me 2 fortes abraços. Era o seu próprio sangue que ele, enfim, reconhecia. Desces comigo? Desço amanhã. Vou fazer primeiramente uma visita à dona Eusébia. Meu pai torceu o nariz, mas não disse nada. Despediu-se e desceu. Eu, na tarde desse mesmo dia, fui visitar dona Eusébia. Achei-a a repreender um preto jardineiro, mas deixou tudo para vir falar-me, com um alvoroço, um prazer tão sincero que me desacanhou logo. Creio que chegou a cingir-me com o seu par de braços robustos. Fez-me sentar ao pé de si, na varanda, entre muitas exclamações de contentamento. Ora, o Brasinho, um homem, quem diria, há anos, um homem zarrão e bonito. Qual!
Você não se lembra bem de mim? Disse-lhe que sim, que não era possível esquecer uma amiga tão familiar de nossa casa. Dona Eusébia começou a falar de minha mãe, com muitas saudades, com tantas saudades, que me cativou logo, posto me entristecesse. Ela percebeu-o nos meus olhos e torceu a rédea à conversação. Pediu-me que lhe contasse a viagem, os estudos, os namoros. Sim, os namoros também. Confessou-me que era uma velha patusca. Nisto recordei-me do episódio de 1814. Ela, o Vilaça, a moita, o beijo, o meu grito. E estando a recordá-lo, ouço um ranger de porta, um farfalhar de saias e esta palavra: mamãe, mamãe. Capítulo 30. A flor da moita. A voz e as saias pertenciam a uma mocinha morena que se deteve à porta alguns instantes ao ver gente estranha. Silêncio curto e constrangido. Dona Eusébia quebrou-o, enfim, com resolução e franqueza. Vem cá, Eugênia, disse ela. Cumprimenta o Dr. Brás Cubas, filho do Sr. Cubas. Veio da Europa. E voltando-se para mim, minha filha Eugênia. Eugênia, a flor da moita. Mal respondeu ao gesto de cortesia que lhe fiz. Olhou-me admirada e acanhada, e lentamente se aproximou da cadeira da mãe. A mãe arranjou-lhe uma das tranças do cabelo, cuja ponta se desmanchara. Ah, travessa, dizia, não imagina, doutor, o que isto é. E beijou-a com tão expansiva ternura que me comoveu um pouco. Lembrou-me minha mãe, e direi tudo. Tive umas cócegas de ser pai. Travessa, disse eu, pois já não está em idade própria, ao que parece. Quantos lhe dá? 17. Menos 1. 16. Pois então, é uma moça. Não pôde Eugênia encobrir a satisfação que sentia com esta minha palavra, mas emendou-se logo e ficou como dantes, ereta, fria e muda. Em verdade, ela parecia ainda mais mulher do que era. Seria criança nos seus folgares de moça, mas assim quieta, impassível, tinha a compostura da mulher casada. Talvez essa circunstância lhe diminuía um pouco da graça virginal. Depressa nos familiarizamos. A mãe fazia-lhe grandes elogios. Eu escutava-os de boa sombra. E ela sorria, com os olhos fúlgidos, como se lá dentro do cérebro lhe estivesse a voar uma borboletinha de asas de ouro e olhos de diamante. Digo lá dentro, porque cá fora o que esvoaçou foi uma borboleta preta, que subitamente penetrou na varanda e começou a bater as asas em derredor de Dona Eusébia. Dona Eusébia deu um grito, levantou-se, praguejou umas palavras soltas. Desconjuro, sai, diabo, Virgem Nossa Senhora. Não tenha medo, disse eu, e tirando o lenço, expeli a borboleta. Dona Eusébia sentou-se outra vez, ofegante, um pouco envergonhada. A filha, pode ser que pálida de medo, dissimulava a impressão com muita força de vontade. Apertei-lhes a mão e saí, a rir comigo da superstição das duas mulheres. Um rir filosófico, desinteressado, superior. De tarde vi passar a cavalo, a filha de Dona Eusébia, seguida de um pajem. Fez-me um cumprimento com a ponta do chicote.
Confesso que me lisonjeei com a ideia de que, alguns passos adiante, ela voltaria a cabeça para trás, mas não voltou. Capítulo 31. A borboleta preta. No dia seguinte, como eu estivesse a preparar-me para descer, entrou no meu quarto uma borboleta, tão negra como a outra, e muito maior do que ela. Lembrou-me o caso da véspera e ri-me. Entrei logo a pensar na filha de Dona Eusébia, no susto que tivera e na dignidade que, apesar dele, soube conservar. A borboleta, depois de esvoaçar muito em torno de mim, pousou-me na testa. Sacudia. Ela foi pousar na vidraça. E porque eu a sacudisse de novo, saiu dali e veio parar em cima de um velho retrato de meu pai. Era negra como a noite. O gesto brando com que, uma vez posta, começou a mover as asas tinha um certo ar escarminho que me aborreceu muito. Dei de ombros, saí do quarto, mas tomando lá, minutos depois, e achando-a ainda no mesmo lugar, senti um repelão nos nervos. Lancei mão de uma toalha, bati-lhe e ela caiu. Não caiu morta, ainda torcia o corpo e movia as farpinhas da cabeça. Apiedei-me, tomei-a na palma da mão e fui depô-la no peitoril da janela. Era tarde. A infeliz expirou dentro de alguns segundos. Fiquei um pouco aborrecido, incomodado. Também porque diabo não era ela azul, disse comigo. E esta reflexão, uma das mais profundas que se tem feito desde a invenção das borboletas, me consolou do malefício e me reconciliou comigo mesmo. Deixei-me estar a contemplar o cadáver, com alguma simpatia, confesso. Imaginei que ela saíra do mato, almoçada e feliz. A manhã era linda. Veio por ali fora, modesta e negra, espairecendo as suas borboletices sob a vasta cúpula de um céu azul, que é sempre azul para todas as asas. Passa pela minha janela, entra e dá comigo. Suponho que nunca teria visto um homem. Não sabia, portanto, o que era o homem. Descreveu infinitas voltas em torno do meu corpo e viu que me movia, que tinha olhos, braços, pernas, um ar divino, uma estatura colossal. Então disse consigo: este é provavelmente o inventor das borboletas. A ideia subjugou-a, aterrou-a, mas o medo, que é também sugestivo, insinuou-lhe que o melhor modo de agradar ao seu Criador era beijá-lo na testa. E beijou-me na testa. Quando enxotada por mim, foi pousar na vidraça. Viu dali o retrato de meu pai. E não é impossível que descobrisse meia verdade, a saber, que estava ali o pai do inventor das borboletas e voou a pedir-lhe misericórdia. Pois um golpe de toalha rematou a aventura. Não lhe valeu a imensidade azul, nem a alegria das flores, nem a pompa das folhas verdes contra uma toalha de rosto, 2 palmos de linho cru. Vejam como é bom ser superior às borboletas. Porque, é justo dizê-lo, se ela fosse azul ou cor de laranja, não teria mais segura a vida. Não era impossível que eu a atravessasse com um alfinete, para recreio dos olhos. Não era. Esta última ideia restituiu-me a consolação.
Uni o dedo grande ao polegar. Despedi um piparote e o cadáver caiu no jardim. Era tempo. Ali vinham já as próvidas formigas. Não, volto à primeira ideia. Creio que para ela era melhor ter nascido azul. Capítulo 32, Coxa de nascença. Fui dali acabar os preparativos da viagem. Já agora não me demoro mais. Desço imediatamente. Desço, ainda que algum leitor circunspecto me detenha para perguntar se o capítulo passado é apenas uma sensaboria ou se chega à empulhação. Ai, não contava com Dona Eusébia. Estava pronto quando me entrou por casa. Vinha convidar-me para transferir a descida e ir lá jantar nesse dia. Cheguei a recusar, mas instou tanto, que não pude deixar de aceitar. Demais era-lhe devida aquela compensação. Fui. Eugênia desataviou-se nesse dia por minha causa. Creio que foi por minha causa. Se é que não andava muita vez assim. Nem as bichas de ouro que trazia na véspera lhe pendiam agora das orelhas. 2 orelhas finamente recortadas numa cabeça de ninfa. Um simples vestido branco de caça, sem enfeites, tendo ao colo, em vez de broche, um botão de madrepérola e outro botão nos punhos, fechando as mangas, e nem sombra de pulseira. Era isso no corpo, não era outra coisa no espírito. Ideias claras, maneiras chãs, certa graça natural, um ar de senhora, e nem sei se é alguma outra coisa. Sim, a boca, exatamente a boca da mãe, a qual me lembrava o episódio de 1814. E então dava-me ímpetos de glosar o mesmo mote à filha. Agora vou mostrar-lhe a chácara, disse a mãe, logo que esgotamos o último gole de café. Saímos à varanda, dali à chácara, e foi então que notei uma circunstância. Eugênia cocheava um pouco, tão pouco que eu cheguei a perguntar-lhe se machucara o pé. A mãe calou-se. A filha respondeu sem titubear: "Não, senhor, sou coxa de nascença." Mandei-me a todos os diabos. Chamei-me desastrado, grosseirão. Com efeito, a simples possibilidade de ser coxa era bastante para lhe não perguntar nada. Então, lembrou-me que da primeira vez que a vi, na véspera, a moça chegara-se lentamente à cadeira da mãe e que naquele dia já a achei à mesa de jantar. Talvez fosse para encobrir o defeito, mas por que razão o confessara agora? Olhei para ela e reparei que ia triste. Tratei de apagar os vestígios do meu desazo. Não me foi difícil, porque a mãe era, segundo confessara, uma velha patusca, e prontamente travou de conversa comigo. Vimos toda a chácara, árvores, flores, tanque de patos, tanque de lavar, uma infinidade de coisas que ela me ia mostrando e comentando, ao passo que eu, de soslaio, prescrutava os olhos de Eugênia. Palavra que o olhar de Eugênia não era coxo, mas direto, perfeitamente são. Vinha de uns olhos pretos e tranquilos. Creio que 2 ou 3 vezes
Baixaram estes, um pouco turvados, mas 2 ou 3 vezes somente. Em geral, fitavam-me com franqueza, sem temeridade nem biocos. Olha! Bom, ficamos por aqui e voltamos amanhã para encerrar a semana. Tá bom? Tchauzinho, então. Muito obrigada, viu, pela companhia.